Alexandre de Moraes, você não vai não, não vai não, não vai não. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Aprendemos a confiar nos jornalismos das organizações Globo. Dá voz aos que não podem falar. Esclarece os fatos diante da confusão e serve de ponte entre a realidade do país e cada cidadão. O Jornal Nacional, por exemplo, consolidado como um dos principais marcos do jornalismo televisivo mundial, tornou-se referência de credibilidade, moldando a forma como milhões de brasileiros consomem e interpretam os acontecimentos políticos, econômicos e sociais, e fortalecer as instituições democráticas. Se entregar à sociedade brasileira a informação correta. Então, esse papel do Grupo Globo, muito contemporâneo, na defesa do Estado de Direito do Brasil, na defesa da democracia do Brasil, nesse instante, na defesa da soberania do Brasil, porque o Brasil é dos brasileiros, é absolutamente fundamental e deve ser aqui reconhecido, e certamente o Grupo Globo não fugirá desta sua responsabilidade cívica de amor ao país, de defender as nossas instituições, de defender os nossos poderes, de defender a política do Brasil. Uma sessão solene em homenagem à Rede Globo, aos 100 anos da Rede Globo. Essa emissora nefasta que durante todo o governo Bolsonaro bateu desproporcionalmente, potencializando fatos, fatos mínimos, e ela potencializava. Ao contrário do que faz agora no governo Lula, que pouco fala ou nada fala dos escândalos, da roubalheira do INSS, pouco fala ou nada fala, mas no governo Bolsonaro bateu. Por quê? Por causa de verbas públicas. É só fazer o levantamento quanto Bolsonaro pagou para a Globo e quanto Lula da Silva paga para a Globo. É um absurdo, uma emissora nefasta sendo homenageada através de sessão solene no Congresso Nacional, no Senado Federal. Isso é inadmissível. Essa emissora é uma das responsáveis por incutir na cabeça do cidadão comum, aquele cidadão lá na ponta da vila que muitas vezes não tem acesso às redes sociais, de que Bolsonaro é um monstro, de que Bolsonaro tentou um golpe. Que golpe? Golpe sem armas, sem forças armadas. Isso é balela, conversa da Rede Globo, que trabalha assim para o governo Lula, trabalha assim em troca de poupudas verbas. Essa emissora é nefasta e nojenta. Está sendo homenageada o ex-assessor do TSE, o ex-assessor de Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro, está falando na imprensa, com propriedade, ele estava lá dentro, de que a chefe de gabinete de Alexandre de Moraes falava em alto e bom tom que Alexandre de Moraes quer ser presidente da República. Não agora, mas em 2030. Isso mostra que Alexandre de Moraes, apesar de todo o poder da sua caneta, toda a força como ministro do Supremo Tribunal Federal, quer ser presidente da República. Por quê? Porque ele tem inveja de Jair Messias Bolsonaro. Ele tem inveja da popularidade de Bolsonaro. Alexandre de Moraes, você não vai não, não vai não, não vai não. Quero também falar sobre as mensagens vazadas ontem pela Polícia Federal, conversas de WhatsApp entre Bolsonaro e seu filho Eduardo, conversas particulares, pelo amor de Deus. A gente conversa com nossos filhos, nossos netos, nossas filhas, os nossos amigos, muitas vezes assuntos particulares, sob estresse, muitas vezes estressados, e eles estão divulgando. Isso não tem nenhuma importância para o processo. Isso visa apenas desgaste político da família Bolsonaro. Eles querem reduzir a família Bolsonaro a pó. Eles querem acabar com toda a família Bolsonaro e com quem
é ligado à família Bolsonaro. Esse tipo de mensagem que a Rede Globo se deleitou em divulgar ontem à noite é nojenta e asquerosa. São coisas particulares de pai e filho, de amigos próximos, que não tem nada a ver com o processo e com o tal do golpe. O que apareceu ontem, as conversas privadas entre Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Silas Malafaia, demonstra apenas que a Polícia Federal tem se especializado na tal da Fishing Expedition. Pegaram o celular do Bolsonaro, viram conversas com Silas Malafaia, inventaram uma investigação poucos dias atrás contra Silas Malafaia para poder ontem fazer busca e apreensão contra um líder religioso, que aliás teve até o seu sermonário, ou seja, o livro de mensagens cristãs, livros de sermãos, apreendidos. Esse é o nível da perseguição hoje no Brasil, que não é apenas política, mas também religiosa. Mas, presidente, eu quero ir além daquilo que tem sido divulgado na mídia, que já é gravíssimo. Toda essa perseguição, deputado Chico Alencar, que está acontecendo nesse momento, é muito clara. O que eu preciso chamar a atenção de Vossas Excelências e da advocacia brasileira é que a Polícia Federal de Lula e de Alexandre de Moraes está criminalizando o direito à defesa dos réus do 8 de janeiro. A Polícia Federal está imputando crime ao direito de um advogado ingressar com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. Pior, deputado Luiz Lima, deputado Polon, deputado Coronel Armando, além de imputar crime a um advogado por utilizar do instrumento legítimo de um mandado de segurança perante a corte, a Polícia Federal, em relatório assinado por Leandro Almada da Corte, Rafael Machado Caldeira e Itavan de Oliveira Pereira, decidiu, não vou usar outra palavra mais branda não, chantagear o ministro André Mendonça, colocá-lo como eventual partícipe de um conluio, mas que a Polícia Federal disse, averiguamos, mas o ministro nada tem a ver com o mandado de segurança impetrado pelo réu Felipe Martins, utilizado, segundo a Polícia Federal, sabe para quê? Para causar tumulto processual em clara tentativa de subverter a lógica jurisdicional do julgamento da Suprema Corte. Ministro André Mendonça, não permita que seu colega Alexandre de Moraes e a Polícia Federal do Lula e do Alexandre de Moraes chantageiem Vossa Excelência. Ministro André Mendonça, não permita que usem Vossa Excelência como instrumento de pressão para continuar a perseguição absurda contra os réus do 8 de janeiro. E você agora mais claro, por isso pediu tempo de liderança para discorrer sobre o tema. A defesa de Felipe Martins impetrou com um mandado de segurança no dia 10 de julho de 2025, que caiu nas mãos de André Mendonça por sorteio, no dia 11 de julho de 2025. Neste mandado de segurança, a defesa alega 3 pontos principais, ou 4. A violação ao direito líquido e certo ao juiz natural, o indeferimento de testemunhas essenciais à defesa, várias testemunhas, inclusive eu, foram inadmitidas pela corte para prestar os depoimentos. A violação ao dever de intimação judicial das testemunhas de defesa,
invertendo o ônus probatório, porque no STF é a defesa que precisa levar as testemunhas e a corte não faz o papel que lhe cabe, que é a de intimar as testemunhas. E, finalmente, a omissão quanto à juntada dos vídeos dos depoimentos de oficiais generais na fase de inquérito, violando a paridade de armas. Deputado Polon, Vossa Excelência, que é um advogado excepcional. Excepcional. E nos tem dado o privilégio da sua companhia aqui na Câmara dos Deputados com o seu conhecimento. Este mandado de segurança discute a falta de acesso dos advogados de Felipe Martins aos recursos que tem direito. Alexandre de Moraes senta em cima de todas as requisições, não só deles, de todos os demais advogados, e não decide. Aí, o mandado de segurança cai na mão de quem? André Mendonça, que tem desde 11 de julho a relatoria. Ministro André Mendonça, Vossa Excelência já foi brilhante em várias decisões. Decida sobre esse caso. Esse caso vai mudar o Brasil. Este caso, em que pese uma jurisprudência que diz que ministros não podem interferir com mandado de segurança em decisões de outros colegas, nesse caso é diferente porque não há decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele não decide. Ele não dá provimento nem indefere os recursos, ministro André Mendonça. Vossa Excelência tem a condição de corrigir uma injustiça. Vossa Excelência tem a condição de fazer o que Deus lhe permitiu. Chegar à Suprema Corte e restabelecer a ordem no Brasil. E colocar Alexandre de Moraes e os demais no seu devido lugar. Ainda pende de decisão de Alexandre de Moraes. Mas o grave, senhor presidente, agora é que Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro falavam por mensagens vazadas sobre essa pendência no Supremo Tribunal Federal, e dizia Eduardo Bolsonaro da importância de André Mendonça despachar o mandado de segurança. E André Mendonça, despache, por favor, pelo amor de Deus, salve o Brasil. Eduardo Bolsonaro falava com Jair Bolsonaro sobre isso em mensagem no WhatsApp. E a Polícia Federal diz, no relatório, que houve intuito doloso de causar tumulto processual em clara tentativa de subverter a lógica jurisdicional do julgamento da Suprema Corte. OAB, advogados do Brasil, a Polícia Federal está dizendo que é crime entrar com mandado de segurança. E mais, continua o relatório, deputado Ícaro de Valmir. Vale ressaltar que não foi identificado por esta investigação nenhum indício que demonstre ciência ou conhecimento por parte do excelentíssimo senhor ministro sorteado para julgamento do recurso quanto à perseguição dos investigados. Referindo-se a quem? Claro, Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre de Moraes, aliás, agora me ocorre uma pergunta. Vossa Excelência está sendo investigado pela Polícia Federal do Lula e do Alexandre de Moraes? Porque é isso que estão dizendo. Estão dizendo aqui que na investigação que fizeram não identificaram que Vossa Excelência soubesse da trama, que é um advogado entrar com um mandado de segurança e os outros réus no mesmo processo discutirem. Um mandado de segurança é uma mensagem privada. Ministro, será que a polícia do Lula e do Alexandre de Moraes está investigando Vossa Excelência? Aliás, será não? Está comprovado. Não permita, ministro André Mendonça, ser chantageado por bandidos. Não permita, André Mendonça, que Vossa Excelência seja utilizado como instrumento de pressão e de negociação para que essa farsa continue. Ministro André Mendonça, peço, em nome da justiça, em nome daquilo que Vossa Excelência representa na Suprema Corte, que a defesa dos valores cristãos, da ética e do que é correto, despache o mandado de segurança, demonstre aos agentes da Polícia Federal e Advocacia Brasileira que não é crime um réu entrar com mandado de segurança. Crime é um ministro como Alexandre de Moraes não dar provimento a recurso. Crime é Alexandre de Moraes seguir cometendo abusos de autoridade. E Vossa Excelência, ministro André Mendonça, não é cúmplice de criminosos, não merece ser confundido
com quem faz parte de máfia, de quadrilha, de criminosos. Vossa Excelência tem a condição de salvar o Brasil, ministro André Mendonça. Muito obrigado, senhor presidente.